Fala, família vascaína, tudo bem com vocês? Espero que sim, mas olha, tá difícil, né? Tá muito difícil lidar com essa gestão atual do Vasco, né? Muito complicado, né? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa forte influência do empresário Carlos Leite e a quem interessa um Vasco desse tipo, né? Enquanto isso, até ministro da Economia tira onda com a cara do torcedor vascaíno e com a instituição, né? Uma pouca vergonha, né? Tá na hora de mudar tudo isso, tá na hora da gente tomar o clube de volta a quem realmente o clube pertence, que é a nossa torcida, os verdadeiros vascaínos, né? Depois da vinheta a gente vai falar um pouco mais sobre esses dois assuntos. Te encontro lá, tá? Caro torcedor vascaíno, não tem paz, um minuto sequer. Gestões aí que passaram pelo Vasco, furadas, com estratégias medíocres, que só pequenam o clube e nos expõem cada vez mais a vexames. Não bastou o Vasco ter caído em 2020, não ter subido em 2021, agora em 2022 a estratégia é a mesma. Quem manda na porra toda e quem faz aí a vez de presidente é o empresário Carlos Leite. Saiu a informação de que o Carlos Leite está aí sondando no mercado nomes para executivo de futebol e coordenador técnico do Vasco. Mais uma vez o futebol colocado na mão de um empresário. Não bastou ele ter trazido para o Vasco executivos anteriores como Paulo Pelaipe, como Alexandre Farias, o último agora Alexandre Pássaro, que incharam o elenco do Vasco e não resolveu nada. Piorou, expôs cada vez mais a torcida a vexames como os últimos que aconteceram agora. Rebaixamento, 2021 em que o Vasco não conseguiu jogar futebol e não conseguiu voltar à elite. Dos 4 que estão voltando, que caíram, os 4 estão voltando, só quem não está voltando é o Vasco. Dos 4 que caíram, 3 estão voltando, o único que não está voltando é o Vasco. E que tem aí a possibilidade de não terminar nem entre os 10 clubes na tabela de classificação da Série B. Pode ficar aí fora dos 10 primeiros colocados. É um vexame atrás do outro, né? Elencos montados pifiamente, com interesses escusos, em que a gente não consegue entender por que nomes como esse estão no Vasco, ou passaram pelo Vasco da Gama. Veja só, 2018, o Vasco contratou 13 jogadores, sob a gestão do Campelo, né? E execução aí, os executivos, Paulo Pelaipe e uma parte, o Alexandre Farias, né? E por último, André Mazuco, né? A gente não pode esquecer do André Mazuco. Giovanni Augusto, Fernando Miguel, Leno, Werley, Castan, Oswaldo Henriquez, Lucas Cal, Raul, William Maranhão, Bruno Silva, Lucas Perdomo, Max Lopes, Vinícius Araújo. Uma leva de volantes e destes volantes aqui, nenhum foi titular absoluto do Vasco. 2019, ainda na gestão do Campelo, 18 jogadores foram contratados. O poderoso Ribamar, o craquíssimo Ian Sassi, Lucas Mineiro, Bruno César, Sidão, Danilo Barcelos, Raul, Cáceres, Cláudio Vinck, Felipe Bastos, Valdívia, Guarim, Marco Júnior, Jairinho, Richard, Felipe Ferreira, Rossi, Marquinhos e Clayton. 18 reforços, muitos deles reservas no Vasco, né? Vários deles reservas no Vasco. Ian Sassi reserva, Ribamar reserva, Lucas Mineiro reserva. Bruno César passou uma parte sendo titular, boa parte sendo reserva. Do meio para o fim, nem serviu, né, ao Vasco. Danilo Barcelos, reserva. Raul Cáceres, reserva. Cláudio Vinck, reserva. Felipe Bastos, reserva. Valdívia, reserva. Marco Júnior, reserva. Jairinho, reserva. Felipe Ferreira, reserva. Marquinhos e Clayton, reservas. 2020, Cano, Benítez, Marcelo Alves, Catatal, Carlinhos, Léo Matos, Nelto Borges, Léo Gil, Jadson, Gustavo Torres, Guilherme Paredes e Toco Felipe. Contratações que a gente não consegue entender, mas que internamente muita gente sabe do que se trata, né? Jogadores que não têm mercado, jogadores voltando de contusão, que não têm espaço no mercado brasileiro
e que precisam ser colocados num clube grande. E para isso tem que ter influência, né? Tem que ter algum interesse além do interesse da instituição, que prevalece, né, sobre o interesse da instituição. Uma pouca vergonha. E agora, ao invés da gente fazer diferente, olhando para o passado, aprendendo com as lições do passado, não. O sistema é foda. O sistema vai continuar acabando com o clube. Acabando com o clube. Porque empresário que manda no futebol do Vasco, de forma interna e externa, dá no que está dando, né? Um clube que não tem mais domínio, nem mesmo sobre os seus departamentos. Tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso. Se essa gestão não tem peito, não tem capacidade de usar outras estratégias que sejam benéficas ao clube, que saia, que acabe, que renuncie, que devolva ao torcedor, que devolva, né, ao Vasco a possibilidade de se ter uma outra eleição ou, de repente, de se passar a quem realmente merece estar no poder, né? A quem tem competência para tal. E esse empresário, além de ir atrás de executivo, de coordenador de futebol, está assumindo toda a base do Vasco. Todo jogador que se destaca no profissional rescinde com seu agente para assinar com esse empresário. A exemplo de Thales Magno e Riquelme. E vários outros jogadores da base que ainda nem subiram e já são atletas do Carlos Leite. Abram os olhos, porra. Deixem de apoiar essa porra, cara. Isso não interessa ao Vasco. Tem gente aí que está ganhando dinheiro com o Vasco na lama. Isso não beneficia o clube, muito menos a torcida, que a cada ano que passa se envergonha cada vez mais com a porra que estão fazendo com o nosso futebol, com a porra que estão fazendo com a instituição. E se não bastasse isso, a gente é obrigado a ver ironia de ministro da Economia, seu Paulo Guedes, né, ironizando o Vasco, numa informação que foi dada de que árabes estão vindo para o futebol brasileiro para comprar 2 clubes, né, uma prática que já é comum fora do país, e agora os árabes farão investimentos no futebol brasileiro e comprarão 2 clubes, né? Vários nomes foram citados, alguns especulados, né? E ao se especular o nome do Vasco da Gama, o ministro da Economia disse que quem investir no Vasco vai perder dinheiro. Tá? Primeiro que esse clube não pertence, né, a ninguém que possa vender. Esse clube é da torcida. Esse clube é nosso. E segundo, que se isso acontecesse e se investisse de verdade no futebol com pessoas sérias, o Vasco da Gama hoje seria o maior clube do país. Porque com a torcida que tem, sofrendo do jeito que está, e ainda consegue bater recorde de venda de camisa, bater recorde de bilheterias, recepções calorosas em aeroportos, com jogadores medíocres como foram esses, com resultados pífios dentro de campo, a torcida vai, compra ingresso, vai até o estádio, apoia. Imagina um clube desse, de verdade, sendo administrado por pessoas de verdade sérias, que não usassem de péssimas influências para tocar o futebol do clube. Imagina só se a gente realmente estivesse como protagonista do futebol brasileiro e sul-americano. Né? E um recado aqui ao ministro Paulo Guedes. Cuide do país. Se preocupe em cuidar do país. Volte a ter o Brasil, as atenções ao Brasil, para que o Brasil volte a ter relações internacionais. Estamos aí com relações complicadas fora do país, algumas nem existem mais, por questões bobas, por falta de capacidade de relacionamento internacional, inclusive afetando até mesmo insumos para a vacina. Cuide para que o país diminua o número de desempregados. Somos mais de 14 milhões de desempregados no país, pessoas passando dificuldades, tendo que se sujeitar a subempregos. E o ministro dando risadas e fazendo piadinhas com o que não deve. Se preocupe com a economia do país, que caiu para a 13ª colocação, sendo ultrapassado por Rússia, por Austrália. E se não cuidar, vai terminar aí na 20ª posição. Um recado para você. Preocupe-se com a economia do país, com a tua função. Larga o Vasco de mão, porque do Vasco o torcedor vai cuidar. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Fica na paz e até mais.